Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, o Evangelho para nossa meditação é Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante do milagre da multiplicação dos pães, no texto de Mateus. O Evangelho diz que depois da morte de João Batista, Jesus se retirou para um lugar deserto, afastado. Queria rezar, queria assimilar essas coisas que tinham acontecido, mas as multidões, quando souberam que ele estava ali, correram ao seu encontro. E Jesus, quando viu as multidões, então ele encheu-se de compaixão. É sempre esse o olhar que Jesus tem para com a humanidade, para com cada um de nós, um olhar de compaixão. Foi esse olhar de compaixão que fez Jesus chamar Lázaro para fora da sepultura. Lázaro, vem para fora. Senhor, mas já cheira mal. Lázaro, vem para fora. Foi esse olhar de compaixão que fez Jesus, diante de um grupo de homens que estava para apedrejar a mulher pecadora, dizer: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Foi esse olhar de compaixão de Jesus que, diante dos soldados que estavam tirando a sua vida, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi esse olhar de compaixão que, diante do ladrão arrependido, ou do bom ladrão que estava na cruz ao lado, fez com que Jesus dissesse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi esse olhar de compaixão que fez Jesus dizer a Zaqueu: Zaqueu, vamos para a tua casa, eu preciso visitar-te e fazer refeição contigo. Esse Jesus que tem compaixão da multidão, que tem compaixão de cada um de nós, que deseja viver em comunhão conosco, que deseja apresentar para nós a beleza da vida bendita em conformidade com o Evangelho. Ele enxerga os doentes, diz o texto, e os cura. E quando chegou o entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, esse lugar é deserto, a hora já é avançada. Vamos despedir as multidões para que eles vão para casa, para os povoados, comprar comida. Mas Jesus não quer despedir as multidões, primeiro porque ele teve compaixão da multidão. Segundo porque Jesus compreendeu que eles estavam ali até agora ouvindo a palavra. Não era correto mandar a multidão embora. Como quem diz: o meu papel é cuidar só da alma, do espírito, do corpo cada um cuide. Não. Ele chamou os discípulos e disse: vocês não precisam mandar eles embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos disseram: como é que nós vamos dar de comer essa multidão? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes.
E Jesus disse: tragam aqui o que vocês têm. Essa história dos 5 pães e 2 peixes, o cardeal Vantuan, que foi preso muitos anos numa solitária, ele diz que são as nossas, digamos assim, os dotes, os dons que nós temos, que devemos colocar a serviço do reino. E por frágeis que sejam, e por poucos ou pequenos que sejam, esses dons serão multiplicados pela graça e pelo amor de Deus. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Quer dizer, é preciso sentar para comer como gente livre, livre interiormente, livre exteriormente. Não há lugar para prisioneiros no reino de Deus. Todos somos livres. O apóstolo Paulo diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Pois bem, mandou que as multidões se sentassem e ali distribuiu para todos os pães e os peixes. Antes ele fez uma oração de ação de graças, erguendo os olhos para o céu e pronunciando uma bênção. Os discípulos serviram as multidões e todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram 12 cestos cheios. Alguém me perguntou outro dia: 12 cestos? Será que foram 12 mesmo, padre? Foram mais ou foram menos? Esse 12 na Bíblia é sempre um número simbólico, que simboliza os 12 apóstolos, mas simboliza as 12 tribos de Israel, é claro, né? O povo novo de Deus que está nascendo e que já não vai comer mais o pão do maná, mas agora vai alimentar-se de um outro pão, o próprio Cristo que se faz alimento. E o texto termina dizendo que o número das pessoas que estavam ali eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. Que possamos hoje fazer esta estrada, acolher a Jesus que vem ao nosso encontro, com a palavra que liberta o homem, acolher Jesus que é capaz de multiplicar aquilo que nós temos e entregar para Ele o pouco que nós temos, para que o milagre possa acontecer. O Deus que te criou sem ti não pode salvar-te sem ti, dizia o velho Santo Agostinho. Quer dizer, Deus nos criou sem nossa ajuda, mas Ele deseja a nossa colaboração. Ele lhe pede os 5 pães e os 2 peixes para que possa lhe salvar. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.